Bom dia, pessoal. Meu nome é Sueli Traver. Essa palestra, o Livro de Urântia e essa tal felicidade, faz parte do 14º Encontro Nacional dos Leitores do Livro de Urântia, que aconteceu em novembro de 2019. E na gravação dessa palestra, durante o encontro, houveram alguns probleminhas técnicos, né, que impediram de terminar a nossa palestra, então eu estou aqui gravando novamente, para que a gente deixe registrado essa palestra que foi bem bacana, na minha opinião. Eu estou bastante feliz, espero que vocês também fiquem, e que a gente chegue um pouquinho mais perto dessa felicidade e o livro de Urântia. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. E vamos lá, nessa aventura. Bom, eu fui pesquisar o que é a felicidade antes de mais nada. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Isso de acordo com o Wikipedia. Mas o que é a busca da felicidade? A busca da felicidade parece ser uma unanimidade hoje. Mas o que é uma vida feliz? A vida serena ou a cheia de aventuras? Ser feliz é sentir uma alegria e um otimismo perenes ou trata-se apenas de evitar o sofrimento? E qual seria a chave para a felicidade? É uma questão de sorte genética ou é possível aprender a ser feliz? A felicidade depende de contingências externas ou de uma disposição interna? Discutir essas e outras questões à luz do livro de Urântia, além de observar as mais recentes pesquisas e perspectivas biológicas, antropológicas e psicológicas, é também o objetivo dessa palestra. Bom, a ciência e a busca pela felicidade nos dias de hoje. Ser feliz envolve diversos aspectos que variam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, de contexto para contexto, e quanto mais complexa uma sociedade, mais complexo o conceito do que é ser feliz. A ciência nos diz que o nosso cérebro tem um gerente da felicidade, o hipocampo, e ele é responsável por administrar o arquivo da nossa memória, jogando fora o que ele acha que a gente não vai usar e mantendo aquilo que ele entende que é importante para a gente. Bom, então, se de repente lhe surge uma lembrança que estraga o seu dia, culpe o hipocampo. Do mesmo jeito, se você se recorda de um momento muito especial que enche o seu coração de alegria, agradeça ao hipocampo. Além disso, o hipocampo também manda no sistema límbico, que é o que regula nossas emoções e comportamentos. Mas como gerente, o hipocampo, ele não faz tudo sozinho. Ele precisa de um assistente. E esse assistente é a serotonina. A serotonina é um hormônio que facilita as mensagens entre os neurônios, fazendo com que a gente perceba o ambiente ao nosso redor e que a gente saiba qual é o comportamento mais adequado a adotar na vida. Ela também regula o sono, o apetite, a disposição para as atividades, dentre outras coisas. Bom, a ciência também nos mostra que alguns aspectos influenciam nas atividades cerebrais e que aumentam a felicidade em até 20%. Então, por exemplo, as atividades como céu aberto com temperaturas amenas por cerca de 20 minutos, ou levar uma vida saudável fazendo exercícios físicos, alimentação balanceada, horas adequadas de sono. Esses são exemplos que são explicados pela liberação de proteínas e endorfinas que fazem mais ou menos o mesmo que a serotonina faz.
Mas a ciência pode me explicar por A mais B que eu fico triste porque o hipocampo resolveu tirar um dia de folga. Mas lá dentro de mim não é isso que eu sinto. A ciência também pode me dizer que eu sorri porque a serotonina está super motivada a trabalhar naquele dia. Mas também eu acho que não é isso. Eu quero que a felicidade seja mais do que uma equação química balanceada, pois eu não quero que a beleza das coisas e da vida se perca numa rede de neurônios. Então, a felicidade, um sentimento transitório. Bom, existem alguns autores interessantes na pesquisa sobre a felicidade, como Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, que surgiu no final da década de 90, e ele passou a enfocar os motivos que faziam a vida de seus pacientes valerem a pena. Ele é o pai da psicologia positiva. A partir de então, ele fez uma busca pela felicidade, o seu principal objeto de estudo, criou diversos métodos de treinar a mente para pensar de uma forma mais positiva. Sua ideia principal é que uma pessoa que mantém o foco em pensamentos e situações positivas tem mais chance de tornar-se feliz, mesmo que em meio a transtornos mentais ou dificuldades naturais do dia a dia. Eu também li sobre alguns artigos de um judeu americano que se chama Tal Ben-Shahar. Bom, há 20 anos, ele é um psicólogo, né, professor de Harvard, e há 20 anos ele iniciou uma cadeira em Harvard que se chama Felicidade. No primeiro ano, ele teve 8 alunos. Hoje, essa cadeira é uma das mais procuradas em Harvard. Um outro autor importante é Eric Weiner, que escreveu um livro sobre a geografia da felicidade. Ele é um jornalista que cobria as guerras no Oriente Médio e ele era muito rabugento e passou a se questionar o que é a felicidade, como encontrar a felicidade. E aí, o que ele fez? Ele passeou pelo mundo, né, buscando os países que tinham índices de felicidade elevada e por quê. Então, por exemplo, ele descobriu que o Butão, segundo a pesquisa dele, é o país mais feliz do mundo. As pessoas são as mais felizes do mundo. Butão, que fica ali ao lado do Himalaia, que é extremamente pobre. Mas o nível de resiliência dessas pessoas torna elas felizes. Um dos truques que eles têm, que eles seguem, segundo a vontade do rei, foi implantado em primeiro lugar pelo rei, e depois eles deram continuidade, é pensar na morte pelo menos 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Porque eles tinham muito medo da morte. A morte era um monstro para eles. E esse medo paralisava. À medida que eles começaram a tratar a morte com naturalidade, eles passaram a ser mais felizes. E o rei do Butão instituiu um índice bruto de felicidade. E, segundo ele, o Butão é um dos países mais felizes do mundo, se não o mais feliz do mundo. Bom, esses foram alguns dos livros que eu li para fazer essa pesquisa, essa apresentação. Esses e outros autores acreditam que a felicidade pode ser hierarquizada em 3 dimensões de prazer. Em 3 dimensões. A primeira delas é o prazer, que é aquilo que as pessoas obtêm quando consomem alguma coisa e traz uma sensação imediata de alegria, de euforia e algumas vezes de alívio. É a felicidade do ponto de vista da camada mais básica. O segundo ponto é o engajamento. É a felicidade que pode ser expressada também nas coisas que você faz, que tem algum sentido para você mesmo. Por exemplo, quando você pratica uma atividade física, um esporte, uma atividade artística que você gosta muito. Então, nessa atividade você está engajado nela, você está motivado para aquilo. E isso é um nível de felicidade um pouco mais elevado. E o terceiro ponto é o significado, aquele que a gente fala tanto, né? Bom, quando você é feliz ao realizar e ao compartilhar uma coisa que faz sentido para a humanidade, para muitas pessoas, no sentido universal mesmo, ela depende muito mais das suas atitudes, da sua conduta, de como você encara as coisas.
Por exemplo, solidariedade e espiritualidade são níveis dessa felicidade. Essa felicidade é alcançada quando você sente que consegue mudar um grupo de pessoas, quando você sente que consegue ajudá-las e melhorá-las. Essa felicidade, então, é mais duradoura porque ela não depende de valores materiais, ela depende das suas ações, né? Bom, aqui a gente tem dados do Relatório Mundial de Felicidade de 2019, foi publicado, se não me engano, em março de 2019, e classifica 156 países por níveis de felicidade. Para chegar aos países mais felizes, uma série de indicadores são avaliados, como a expectativa de vida, considerando os anos em que a pessoa se mantém saudável, o apoio social que as pessoas recebem do governo, confiança nas instituições públicas, a percepção de liberdade e generosidade. E, assim como em anos anteriores, o topo do ranking dos países mais felizes do mundo é ocupado majoritariamente pelos países mais ricos, como a Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia e Canadá. Bom, então aqui, ó, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas lá em cima não consigo. A Finlândia é o país mais feliz do mundo em 2019. O título foi concedido pelo World Happiness Report de 2019, que é uma pesquisa produzida por especialistas de diferentes instituições, com o apoio dos dados da consultoria Gallup e da Organização Mundial, Organização das Nações Unidas, né, a ONU. E esses dados são monitorados pelo estudo resultando no estudo de felicidade mundial. Bom, então se a Finlândia é o país mais feliz, né, assim como os países escandinavos, por outro lado, a Ucrânia é o país mais infeliz da Europa, provavelmente pela intensidade que ela vem sofrendo da guerra nos últimos anos. Infelizmente, a Síria também, no Oriente Médio, continua em guerra civil e vem com um alto preço para o seu povo e para a sua economia. No leste da Índia, Taiwan se destaca como o país mais feliz. E a Índia é o mais infeliz da região. Na Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia são muito parecidos na sua pontuação individual de felicidade, em torno de 7%. E com relação aos países da América Latina? Entre os países da América Latina, Costa Rica é o país que promove melhor pontuação no nível de felicidade. E a sua pontuação está situada no 12º lugar no mundo. O México aparece um pouco mais embaixo, em 23º, e o Chile em 26º. Isso foi publicado em março de 2019. Se a gente fosse ver em outubro, a gente veria que esses índices provavelmente se transformaram, já que houve problemas políticos, econômicos e sociais no Chile, também no Equador e também agora na Colômbia, além do que já acontecia na Venezuela, né? Entre os países da América Latina, bom, o Costa Rica é o mais feliz. O Brasil aparece em 32º lugar, melhor posicionado que o Uruguai e que a Colômbia. E o Haiti, desculpa, é o país menos feliz da América Central. Isso também em função do problema de infraestrutura e saneamento e outros problemas de educação e saúde, apesar de toda a ajuda externa que esse país vem recebendo há décadas. Bom, na América do Sul, a maioria dos países agrupa-se em torno de uma pontuação de 6% na escala da felicidade, e a única exceção que a gente percebe é da Venezuela, que sofre com hiperinflação, com crise humanitária, chegando a níveis terríveis, e com essa crise política, né? Até quando Maduro vai levar isso adiante? E no mundo,
o continente menos feliz é o africano. Como um todo, ele se mostra 19,2% abaixo da média global. A única exceção são as Ilhas Maurício, que estão em primeiro lugar no continente. Já o país que fica menor, que é o menor índice global da África, é o Sudão do Sul, que ficou com apenas 2,9 pontos percentuais nesses índices. A obsessão pela felicidade é igual à infelicidade. A felicidade ou a aparência das coisas, a aparência da felicidade, tornou-se uma obsessão nos tempos modernos. Pelas telas dos computadores e celulares, a gente recebe uma avalanche de informações sobre como a vida dos outros é ou parece ser feliz. Mas como que as redes sociais têm influenciado a nossa percepção sobre a felicidade? A nossa sociedade vive um momento da busca pela felicidade constante e as redes sociais potencializam isso. Mas o máximo que a sociedade do consumo consegue atingir é um nível de felicidade ligado ao prazer, um tipo de felicidade muito efêmera que a gente já mostrou há uns slides anteriores, né? Que é primeiro na hierarquia dos pontos para a felicidade. Nas redes sociais, as pessoas sempre colocam fotos felizes, em viagens, restaurantes, com um carro novo, roupa bonita, etc. No entanto, se você colocar uma foto um pouco mais reflexiva, as pessoas vão questionar e vão perguntar o que você tem, se algo aconteceu. Até parece que a sociedade atual não dá valor e não permite a você o direito de ser reflexivo ou de estar triste. A tristeza também é inerente ao ser humano. É um sentimento que existe e que em alguns momentos da nossa vida nós temos que conviver com ele. Tristeza não é depressão. A depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 320 milhões de pessoas, em todas as idades, sofrem desse transtorno. A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global das doenças. Mulheres são mais afetadas do que os homens com relação à depressão. No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com a idade de 15 a 29 anos. E esses dados são de 2019. Então, será que tristeza é depressão? Não. Flutuações usuais de humor e de respostas emocionais de curta duração aos desafios da vida cotidiana podem nos causar tristeza. No entanto, quando ela tem uma longa duração e uma intensidade moderada ou grave, ela pode ser caracterizada como uma depressão e pode se tornar crítica e uma condição bem importante de saúde. Ela pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento, uma disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Mas existem vários tratamentos, medicamentos e tratamentos psicológicos eficazes no tratamento da depressão. A felicidade a todo custo. Cerca de 20% dos adolescentes em todo o mundo sofrem com transtornos de saúde mental e 15% dos jovens em países de baixa e média renda já consideraram alguma vez na vida o suicídio. A cultura da felicidade a todo custo tem minado o gerenciamento das emoções e conduzido homens e mulheres e jovens a um dos mais graves e incapacitantes problemas de saúde pública, a depressão. O transtorno teve nos últimos 10 anos,
um salto de quase 20% no planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. São mais de 320 milhões de pessoas com uma doença no planeta, sendo cerca de 50 milhões nas Américas e 11,5 milhões no Brasil. 11,5 milhões no Brasil. A gente vive uma cultura onde é proibido entristecer. Então, o brasileiro e a depressão. Nas Américas, o Brasil é o segundo maior com prevalência de indivíduos deprimidos. O Brasil tem números alarmantes de indivíduos com depressão e transtornos de ansiedade, o que acende um alerta, principalmente se for considerado que os casos de suicídio têm subido muito no país. Os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, mostram que 5,8% dos brasileiros, ou seja, cerca de 12 milhões de pessoas, sofrem de depressão. É a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. O suicídio é a terceira principal causa externa de mortes no Brasil, atrás dos acidentes e das agressões, com 12,5 mil casos em 2017, segundo o Ministério da Saúde. Em relação ao ano anterior, o aumento foi de 16,8%. Então, felicidade, aparência ou propósito? Ninguém está livre de sentir tristeza e ficar aborrecido e desanimado. Esses sentimentos fazem parte da vida de qualquer pessoa. Porém, quando o vazio, o desânimo, o desespero, a falta de concentração, o abatimento, a melancolia e a apatia tomam conta da pessoa, impedindo que ela siga a sua rotina pessoal e de trabalho, é hora de buscar ajuda e orientação especializada. Então, a felicidade e a dependência das redes sociais, como isso impacta as pessoas, né? Muitas pessoas checam o Facebook a cada 5 minutos. Vão em encontros pensando nos posts que eles vão colocar no Instagram. Enfrentam o medo de estar perdendo alguma coisa, de ficar de fora, que é o chamado FOMO, que é uma sigla para Fear Missing Out, não pode perder nada. Sem dúvida, essa é uma das facetas da busca pela felicidade, a aprovação social. É um fenômeno que surgiu com as redes sociais e que segue a lógica de que é necessário ter alguma coisa para ser reconhecido como indivíduo ao invés de ser. Ou seja, ter é mais importante do que ser. É uma obsessão por sentir-se aprovado, incluído, aceito, reconhecido, ou seja, por pertencer. Em um mundo conectado, características pessoais como caráter e atitudes contam muito pouco para essas regras da sociedade que a sociedade estabelece. O carro novo, a roupa legal, acabam contando muito mais. Então, enquanto existir essa necessidade de se sentir incluído nesses critérios da sociedade de consumo, as redes sociais vão continuar bombando, reproduzindo e dando difusão a essas coisas. Essas duas ilustrações é de um cartunista chamado Paul Kuzinski, e ele faz uma crítica, né, de como o ser humano está dependente das redes sociais. Então, ele é bastante crítico ao Instagram, ao Facebook, ao WhatsApp, enfim, a todas as redes sociais, e a dependência, principalmente dos jovens, a essas redes sociais. Bom,
o que é a felicidade? É um momento ou é um lugar? Existe um termo usado pela mídia, que a propaganda tem usado muito nas redes sociais, que se chama sextou. Muitas pessoas trabalham de segunda a segunda, aliás, de segunda a sexta-feira, esperando pelo fim de semana, na expectativa de finalmente serem felizes. Se você estiver esperando a felicidade chegar quando você comprar um carro novo, quando você comprar aquela roupa bacana, ou quando a sexta-feira chegar, rapidamente você vai perceber que ao consumir essas coisas, o seu entusiasmo vai desaparecer. Viver assim gera muito mais ansiedade, o que é um passo para a infelicidade. Então, a segunda-feira pode ser tão interessante quanto a sexta, como o sábado, como o domingo. Só depende de você. Depende de você conseguir valorizar cada coisa, cada momento que você está vivendo, agradecer pela vida que você tem, compartilhar com seus amigos, ter uma atividade física, uma atividade espiritual. A felicidade está no dia a dia, no agora. A felicidade é hoje. A felicidade não está no dia da semana, no passado, como muita gente fala, principalmente os mais jovens. Quando eu era mais jovem, eu era feliz. Eu era muito mais feliz quando eu era criança. Com certeza, alguns distúrbios devem estar ocorrendo para que você não enxergue que o momento de ser feliz é o agora. Então, você precisa valorizar muito mais o caminho do que a chegada. E onde buscar a felicidade? Ser feliz é aprender a escolher e a exercer o seu livre-arbítrio. Ser feliz é escolher os prazeres, os amigos e, principalmente, escolher os valores sobre os quais queremos estabelecer a nossa vida e perseguir os nossos significados. Para nos ajudar nessa busca, a gente poderia fazer uma viagem pela história do pensamento na companhia de vários sábios do Oriente e do Ocidente. Por exemplo, como Aristóteles, Platão, Epiteto, Buda, Confúcio, Voltaire, Spinoza, Nietzsche, Kant, Freud, Jung, ou qualquer um dos neurocientistas modernos, né? Mas o maior mestre de todos os tempos é Jesus. E ele nos ensinou onde buscar a felicidade. Então, a gente vai começar a ver um pouquinho sobre a felicidade e o livro de Urântia. Como é que o livro de Urântia vê a felicidade? Quais as pistas que ele nos apresenta para que a gente consiga alcançar a felicidade? O que é realmente interessante e importante para que a gente alcance a felicidade, uma felicidade perene, né? A gente sabe que a felicidade é um estado de espírito que acontece agora, um pouquinho depois e outra vez, etc. Não é uma coisa que dura o tempo todo. Mas, se você seguir com o caminho interior, com certeza você vai ter muito mais motivos para sentir a felicidade. Então, o que diz o livro de Urântia? O livro de Urântia nos diz que a verdade é coerente, a beleza é atraente e a bondade é estabilizadora. E quando esses valores, naquilo que é real, são coordenados na experiência da personalidade, o resultado é uma ordem elevada de amor, condicionado pela sabedoria e qualificado pela lealdade. A felicidade é uma das interações da vida, da beleza e da bondade. Toda verdade é tanto bela quanto boa. Toda beleza real é tanto verdadeira quanto boa. Toda bondade genuína é igualmente verdadeira e bela. A saúde, a sanidade e a felicidade são integrações da verdade, da beleza e da bondade.
ao misturarem-se na experiência humana. Esses níveis de uma vida eficaz advêm da unificação de sistemas de energia, de sistemas de ideias e de sistemas espirituais. A consciência plena e a felicidade surgem da unificação dos sistemas físicos, mentais e espirituais na personalidade. A felicidade, o amadurecimento e o crescimento real demandam um funcionamento harmonioso de toda a personalidade. A felicidade vem como consequência do reconhecimento da verdade, porque esta pode ser factual, pode ser vivenciada. O desapontamento e a tristeza advêm após o erro, porque não sendo este uma realidade, ou seja, o erro não é uma realidade, ele não pode ser factualizado pela experiência. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus e o jovem Fortunato, né? É uma passagem que acontece quando Jesus estava se dirigindo a Fênix, e quando Jesus estava nas montanhas, ele encontra um jovem que nitidamente estava com depressão, e ele tenta se aproximar do jovem, tenta conversar com ele. Então ele chega perto do jovem e pergunta: nossa, por que você está tão triste? Por que você está deprimido? O que está acontecendo? Você quer ajuda? E o rapaz, né, ele fala: não, eu não tenho nenhum problema, eu estou bem, eu não preciso de ajuda. Jesus, como sempre encontrava uma maneira de abordar as pessoas da melhor maneira possível, né? Ele era muito sensível, ele percebia o interior das pessoas e ele sempre encontrava um jeito de abordar essas pessoas. Então, Jesus falou assim: tá bom, mas eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Eu estou tentando ir para Fênix, será que você podia, por favor, me ajudar, né? Será que você pode me mostrar qual é o melhor caminho, qual a melhor trilha para chegar até Fênix? Porque eu não conheço muito bem essas montanhas, será que você pode me ajudar? E isso despertou me falou: claro, sim, ele conhecia bastante aquelas montanhas, e falou: claro, vou te ajudar. E desenhou no chão qual era o melhor caminho, e mostrou para Jesus qual era o melhor caminho, e se sentiu bem em servir, né, em fornecer essa informação para Jesus, mas para ele, pronto, isso tinha acabado. E aí Jesus, muito inteligentemente, falou assim para ele: bom, agora que você me ensinou, né, qual é o caminho para Fênix, eu vou te ensinar o caminho para a felicidade, eu vou tentar ajudar você. E ele falou de novo: não, mas você está enganado, eu não tenho problema nenhum, eu não preciso da sua ajuda. E Jesus falou: não, deixa eu te contar, né, deixa eu te ajudar também, assim como você me ajudou. E aí Jesus disse: assenta-te ao meu lado enquanto eu te conto sobre os caminhos do serviço e as estradas da felicidade que conduzem do sofrimento do ego às alegrias das ações do amor, na fraternidade dos homens e no serviço do Deus que está no céu. Tu podes estar cercado de pequenos inimigos e estar sendo retardado por muitos obstáculos. Mas as coisas grandes e as coisas reais deste mundo e do universo estão ao seu lado. Tu estás tentando fugir do teu ego infeliz, mas isso não pode ser feito. Tu e os problemas da vida são reais. Não podes escapar deles enquanto viveres. No entanto, pensa outra vez, tua mente é clara e capaz. Mais valioso de tudo, o teu potencial de êxito real é o espírito que vive dentro de ti e que irá estimular e inspirar a tua mente a controlar a si mesma e a ativar o teu corpo. Basta que tu a liberes dos males do medo, capacitando assim a tua natureza espiritual a começar a tua libertação dos males da inação, por meio do poder da presença da fé viva. Então, Jesus conseguiu chegar no coração desse jovem, né?
e conseguiu mostrar para ele que o medo paralisa e que ele tem que sair dessa situação de medo, né, que paralisa, e exercitar o serviço, exercitar o amor ao próximo, para tentar fugir desse medo que paralisa, né? É claro que a depressão desse jovem com certeza não foi extinguida de uma hora para outra, mas isso fez com que ele conseguisse escapar desse medo que paralisa e conseguiu seguir e ser um dos daqueles que iam ensinar para os outros o que é o reino de Deus. Sem uma meta digna, a vida fica desinteressante, torna-se inútil e resulta em grande infelicidade. Então, sem propósito, sem uma meta, você se sente vazio, você não consegue alcançar a felicidade. É muito difícil sentir a felicidade, né? Sentir momentos de felicidade, se você não tem um propósito, se você não tem uma meta na vida. Então, o livro de Urântia nos diz que a educação deveria ser uma técnica de aprendizado de melhores métodos de gratificar as nossas tendências naturais e herdadas. E a felicidade é todo o resultante dessas técnicas mais elevadas para obter satisfação emocional. A felicidade depende pouco do ambiente, embora locais agradáveis possam contribuir grandemente para ela. Se a gente pensar que o Butão, aquele país pobre, é considerado um dos mais felizes, né? Realmente a felicidade não depende de um lugar, ajuda, né? Você está num lugar bom, num lugar onde você tem índices altos econômicos, sociais, mas não é só isso, né? Você tem que estar bem com você. Você é o lugar. O seu lugar interior tem que ser um ambiente livre de qualquer sentimento como medo e egoísmo. Todo mortal anseia realmente por ser uma pessoa completa, um ser perfeito, como o Pai no céu é perfeito. E realizar isso se torna possível porque, em última análise, o universo é verdadeiramente paterno. Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa do reino, encontrá-la-á. A felicidade humana é alcançada apenas quando o desejo egoístico do eu e o impulso altruísta do eu mais elevado, ou seja, o Espírito Divino, encontram-se coordenados e reconciliados pela vontade unificada da personalidade integradora e supervisora. A mente do homem evolucionário está sempre se confrontando com o problema intrincado que é ser o árbitro na disputa entre a expansão natural dos impulsos emocionais e o crescimento moral dos impulsos não egoístas, baseados no discernimento espiritual que é a reflexão religiosa genuína. Então, uma felicidade crescente é a experiência contínua para todos aqueles que estão seguros a respeito de Deus. Quanto mais seguro eu estiver a respeito de Deus na minha vida, mais plenitude eu vou sentir, mais propósitos eu vou encontrar, portanto, mais feliz eu vou ser. E o que o livro de Urântia nos fala sobre Jesus? Como ele descreve Jesus? Eles dizem o seguinte: não ireis nunca descrever o vosso mestre, Jesus, como um homem de pesares. As gerações futuras conhecerão também o resplendor do nosso júbilo, a alegria da nossa boa vontade e a inspiração do nosso bom humor. Proclamamos uma mensagem de boas novas, que é contagiante pelo seu poder de transformação. A nossa religião está pulsando com uma nova vida e novos significados. Aqueles que aceitam esse ensinamento ficam repletos de júbilo
e nos seus corações são levados a rejubilarem-se ainda mais. Então, Jesus era sempre uma pessoa reta, uma pessoa séria, mas também uma pessoa extremamente feliz e alegre, né? Ele conseguia encher de alegria todos aqueles com quem ele tinha contato. As pessoas sentiam essa felicidade de Jesus, essa plenitude, essa certeza de que Deus era o objetivo maior de Jesus. O Pai era o nosso objetivo, é o nosso objetivo maior. Quando os meus filhos tornam-se conscientes da segurança da divina presença, essa fé expande a mente, enobrece a alma, reforça a personalidade, aumenta a felicidade, aprofunda a percepção espiritual e realça o poder de amar e ser amado. Quando você vê em Deus, nosso Pai, como meta, como propósito, isso aumenta a nossa felicidade, aprofunda a nossa percepção espiritual e aumenta o nosso sentimento de amar e de ser amado. Então, o que Jesus nos disse foi que eu não vos prometo livrar-vos das águas da adversidade, mas eu vos prometo estar convosco durante todas elas. Jesus não prometeu que a gente ia ter uma vida feliz o tempo todo, que a gente ia ter uma vida de alegrias, sem problemas, né? Mas ele prometeu que ele estaria com a gente o tempo todo, o que quer que acontecesse. E se Jesus está comigo, está me dando a mão, independente do que esteja acontecendo, a plenitude e a felicidade vai estar dentro de mim, independente do que estiver acontecendo na minha vida. Embora os residentes divinos ou os ajustadores do pensamento estejam ocupados principalmente com a vossa preparação espiritual para a próxima etapa da existência, na perenidade, ou seja, na vida eterna, também estão profundamente interessados no vosso bem-estar temporal e nas vossas realizações na Terra. Eles regozijam-se de contribuir para a vossa saúde, a vossa felicidade e a verdadeira prosperidade. Por quê? Porque os ajustadores celestes são dedicados à tarefa estupenda de guiar-vos de um modo seguro para dentro e para cima, na direção do refúgio celestial da felicidade. O livro também nos conta que o amor é contagiante, e quando a devoção humana é inteligente e sábia, o amor é mais cativante do que o ódio. Porque a felicidade mais elevada está indissoluvelmente ligada ao progresso espiritual. Então, existe uma ligação crucial entre a felicidade e o progresso espiritual. O crescimento espiritual gera um júbilo duradouro, uma paz que ultrapassa qualquer entendimento. A felicidade e a alegria têm origem na vida interior. Isso a gente está falando o tempo todo, né? Mas a gente não pode experimentar o regozijo verdadeiro completamente a sós. Uma vida solitária é fatal para a felicidade. Até mesmo as famílias e as nações desfrutarão mais da vida se a compartilharem com o outro. Então, o livro de Urântia fala também diversas vezes que a família é a instituição mais importante do ser humano, né? A nossa experiência é de sermos filhos e pais, e assim nós vamos seguir o exemplo do nosso Pai Universal e vamos conseguir entendê-lo, compreendê-lo mais ainda. Então, por isso que é tão importante, né? Ter alguém, estar com alguém, em uma família, ou com amigos, né? Porque ninguém é feliz sozinho.
Se amais o vosso semelhante, deveis ter descoberto os seus valores. A importância de amar o vosso semelhante, não como Jesus nos amou, mas não como nós gostaríamos de ser amados, mas como Jesus nos amou, né? O amor pelo outro, o amor que Jesus teve pelo ser humano. Então, na vida física, os sentidos dizem sobre a existência das coisas. A mente descobre a realidade dos significados, mas a experiência espiritual revela ao indivíduo os verdadeiros valores da vida. E esses altos níveis de vida humana são alcançados no supremo amor a Deus e no amor não egoísta pelo homem. Então, a gente pode concluir que, segundo diversas pesquisas, as pessoas que possuem uma fé intensa, com frequência vivenciam índices elevados de bem-estar e de felicidade. Ter uma dimensão espiritual significa ter um senso de paz interior, paz mental e no coração. Também significa permitir que os nossos valores internos nos guiem sobre como interagir com o mundo à nossa volta. A nossa preocupação com os outros, a nossa conexão com o mundo natural e o nosso interesse em fazer uma contribuição positiva no mundo. Então, sendo assim, viver de um modo feliz depende de como está a nossa vida interior. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas crenças e os nossos desejos. A espiritualidade pode nos prover com um significado, um senso de estar vivo e um senso de conexão com os outros e com algo maior, além do nosso cotidiano. Pessoas que sentem que sua vida tem significado são mais felizes e mais saudáveis também. E por fim, a religião de Jesus não procura escapar dessa vida, com o fito de desfrutar da felicidade de uma outra existência. A religião de Jesus proporciona a felicidade e a paz de uma outra existência espiritual que eleva e enobrece a vida que os homens vivem agora na carne. Obrigada.